Irmãos, hoje nós estamos estudando a 36ª porção da Paraxá. Obrigado, meu irmão. Berra-lo-terra, que quer dizer que quando você acender, ou quando você erguer a sua lâmpada, né, tem um sentido meio que introspectivo de analisar que nós precisamos acender a nossa lâmpada espiritual, né? É a Paraxá que se encontra em Números capítulo 8, que o Dene leu aqui, a partir do verso 1. Ela vai até o capítulo 12, até o verso 16, né? Essa Paraxá, quando você estuda essa porção aqui, ó, Berra-lo-terra, quer dizer quando você acender a lâmpada da menorá. Eu até coloquei aqui a menorá para que a gente possa conhecer, você conhece como candelabro, né, em português. Ela tem um sentido muito espiritual, fala muito sobre o nosso Mashiach, fala muito sobre o nosso chamado de sermos a luz do mundo e o sal dessa terra, né? E eu até coloquei aqui o título do nosso estudo, Permanecendo na Luz do Mashiach, porque essa menorá, ela muito profetiza acerca do nosso Messias. Ela fala muito acerca do nosso chamado. Ela fala de onde nós devemos nos apegar, aonde nós devemos nos unir, qual que é a intenção do nosso Mashiach de nos levar para sermos testemunha dele em todos os cantos da terra, em Jerusalém e até os confins da terra, né? Então, essa Paraxá tem muito a nos ensinar, e eu gostaria de começar com você lendo Números capítulo 8, do verso 1 até o verso 4, que está ali, ó. Se você quiser acompanhar comigo pelo slide, vai ficar mais fácil, mas se quiser acompanhar pela sua tradução, também fica à vontade, tá? Diz assim, ó, Números capítulo 8, verso 1 a 4 diz: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhes: Quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores. Era ele de ouro batido, conforme o modelo que o Eterno mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro, a menorá em hebraico, né? Menorá está aqui, ó. Só para que vocês entendam, irmãos, e para que você consiga refletir isso de uma forma mais espiritual. Perceba que aqui a Torá fala que Moisés, ele imita um modelo que está estabelecido no mundo espiritual. Moisés apenas, ele projeta aquilo que ele visualiza no mundo espiritual, e ele traz para dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo, e posterior ao Beit Hamikdash, né, que era o templo que estava construído em Jerusalém, né? Mas tudo que está constituído no mundo espiritual, ele traz em memória, ele traz a visão para que eu e você, para que a nação de Israel pudesse compreender a relação que a nação de Israel precisava ter com o teu Criador. Então, todo o utensílio que você vai ver dentro do Mishkan representa uma atitude ou uma prática que eu e você precisamos vivenciar sempre. E aqui você vai ver o quanto essa menorá fala acerca do nosso Mashiach. O quanto ela representa. Irmãos, eu sou apaixonado, eu sou amante dos princípios judaicos. Amante dos princípios judaicos. Mas o que me faz amar esses princípios judaicos é quando eu consigo olhar esses princípios dentro da característica do meu Mashiach. Quando eu consigo enxergá-lo, quando eu consigo vê-lo, quando eu consigo absorver os ensinamentos que o meu Mashiach trouxe para mim, em obediência a Hashem, ao único Deus sobre a face da terra. E isso que é maravilhoso, nada dentro do contexto judaico pode me tirar da essência de Yeshua, da essência de Jesus. Nós precisamos entender que nós temos um chamado de proclamar esse Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, sobre os 4 cantos da terra. E todas as vezes que você encontra a Torá, você vai ver a Torá apresentando esse Mashiach para a humanidade, para a nação de Israel. E não é diferente, pastor Zé, com essa porção de hoje. Quando a Torá começa a falar da menorá, quando a Torá começa a falar da menorá, do candelabro, se você começa a ler em hebraico esse texto, você vai ver quão profundo é o significado e qual o sentido dessas 7 lâmpadas estarem aqui estabelecidas. E ela tinha que estar de frente aos santos dos santos. Essa luz que iluminava o local santíssimo.
Olha que profundo. Aquela luz constituída lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz haja luz e houve luz. E essa luz fez a separação entre as trevas. Não é a luz qualquer, era uma luz espiritual, estabelecida pelos rabinos há milênios. Que essa luz ela é espiritual. E a luz que iluminava o local santíssimo vinha da menorá. Vinha dessa menorá. Mas todas as vezes que você encontra a Torá, você vai encontrar a Torá apresentando Yeshua como Messias. Apresentando o seu chamado, apresentando o seu lado divino, apresentando a divindade que a Hashem colocou sobre ele, apresentando o papel que ele tem de trazer a paz sobre a humanidade, a redenção sobre a humanidade. Tudo que você encontrar na Torá, tudo que você encontrar nos utensílios, vai estar representando o teu Mashiach. Olha só comigo, eu até coloquei ali o texto, coloquei assim, a Torá revela Yeshua. Por que a Torá revela Yeshua? Olha João capítulo 5 comigo, verso 45 a 47. Abre a sua Bíblia, vai lá comigo. Olha que interessante esse texto. Diz assim, eu até falei com os irmãos que eu estava compartilhando hoje às 9 horas, que todas as vezes que nós encontramos a Torá deveria ser um dos principais livros estudados pelos nossos irmãos evangélicos. Junto com o Evangelho, né? Aqui não é uma disputa. Qual o livro que eu vou estudar mais? O Evangelho, a Torá, os profetas? Eu acho que nós temos que estudar a palavra de forma completa, de forma una. Mas você vai ver o quão importante é o ensinamento da Torá para os cristãos. Olha que interessante que Yeshua fala, que Jesus fala acerca da Torá. Diz assim, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés. Quem que Moisés representa? A Torá. Em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo havereis crer em mim, pois foi ao meu respeito que ele escreveu. Foi ao meu respeito que ele escreveu. Eu estava falando com os irmãos que Yeshua estava falando esse texto aqui para judeus. Você imagina você chegar para um judeu e falar que ele não crê em Moisés. Para ele é algo muito absurdo, é afrontador. Porque o que o judeu mais crê é em Moisés, é nos ensinos de Moisés. Mas por que Yeshua estava falando que eles não criam em Moisés? Porque não praticava os ensinamentos da Torá. É lógico que ele não estava generalizando, né? Ele estava falando para aqueles que ele estava dialogando. Onde estava tendo diálogo ali, né? Então aqui Yeshua estava falando que como você pode crer nele, se você não crer no ensino de Moisés, pois Moisés unicamente escreveu a respeito dele. Se escreveu a respeito dele, para que os cristãos possam conhecer o Mashiach, o nosso Mashiach, eles precisam estudar a Torá. Isso aqui continua. Mas se não credes nos seus escritos, como creríeis em minhas palavras? Se eu não creio no Shabat, se eu não creio nos ensinos das festividades, se eu não creio no Mishkan que foi estabelecido por Moisés, lá em Êxodo capítulo 25, que Deus fala, façam um santuário para que eu habite entre eles, se eu não creio nos utensílios estabelecidos no tabernáculo, dentro, para que eu entenda algo espiritual, por que eu vou crer em Yeshua? É o que ele está falando. Se eu não creio nesses ensinos de Moisés, eu não vou conseguir alcançar um entendimento acerca dele. Então a Torá é algo que deveria ser estudado pelos cristãos. Irmãos, nós precisamos compreender o chamado desse Messias sobre nós. Precisamos compreender. Precisamos nos apegar ao nosso Mashiach e entender que ele é o pão da vida. Quando Yeshua fala que assim como Moisés ergueu uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem venha a ser levantado, o que ele estava querendo dizer? Qual que era o intuito da serpente no deserto? Alguém sabe me responder? Alguém sabe responder qual que era o intuito? Porque Yeshua faz uma comparação. Ele está fazendo uma analogia, Carlinhos. Assim como Moisés levantou uma serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Qual que é a comparação, Jorge? Por que Moisés ergueu uma serpente? Você sabe entender? O que estava acontecendo? A nação de Israel estava murmurando contra o Eterno. E o que acontecia? Vinha uma serpente, uma víbora,
e picava ao calcanhar dos filhos de Israel. Para que não houvesse a morte, o que os filhos de Israel tinham que olhar? Para a serpente. Qual que era o ensino disso? Havia alguma mágica? Deus é um Deus de mágica? Olha para a serpente, era olhar para a serpente e perceber que a sua murmuração é contra os princípios, você está sendo contra a palavra de Hashem, e que você precisa retornar para Ele. Saia da murmuração, saia do pecado, saia da injustiça e volte para Ele. Então Yeshua está falando que assim como a serpente lembrava aos filhos de Israel que eles tinham que retornar para Deus, assim Yeshua foi erguido para lembrar a mim e a você que nós precisamos retornar para Deus. Eu não conheço outra forma de retornar para Deus a não ser pela Torá. Não conheço. Se você quiser me ensinar, você me mostra biblicamente outra forma. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Quando você estuda o livro de Pedro, Pedro diz assim: sede santos porque eu, vosso Deus, sou? Onde que ele tirou esse texto? Levítico 19. Sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo. Quando Deus fala lá em Levítico 19 isso para a nação de Israel, logo abaixo ele coloca um monte de leis para ensinar a nação de Israel a alcançar o quê? A santidade. Não se alcança a santidade sem os princípios da palavra de Hashem. Não se alcança a santidade se você não compreender que o Shabat é o dia do Senhor e que você precisa adorá-lo como único, como Criador do universo. Não se alcança a santidade sem você reconhecer que o canto das lavouras pertence não a você, dono da lavoura, mas ao pobre, à viúva e ao necessitado. Assim como o seu dinheiro não pertence a você, mas o pobre, a viúva e o necessitado. Não se alcança a santidade se você não ama o teu semelhante. Não se alcança a santidade se você não estuda os ensinamentos da Torá. Não se alcança a santidade se você não entende que você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. É assim que se alcança a santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todas as vezes que a Torá fala, ela ensina, ela está ensinando acerca de Yeshua. Olha que interessante. Diz assim Colossenses, olha aqui, Colossenses capítulo 2, versos 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festividades, ou da lua nova, ou dos Shabats, que são sombras das coisas futuras. Sombra das coisas futuras. Mas o corpo é do Messias. Por acaso Yeshua, por acaso Paulo aqui estava tirando as qualidades do Shabat? Paulo aqui estava tirando as qualidades da festividade? Por acaso aqui Paulo estava tirando aqui as qualidades das leis de Kashrut, daquilo que você pode comer ou não? Porque ele fala que tudo isso aqui é sombra de quê? Coisa futura, coisa que ainda não vemos. O Shabat profetiza o Shabat, descanso eterno. As festividades nos falam sobre a confiança em Hashem, fala de depender exclusivamente dele. Comer algo que eu posso comer e que eu não posso comer, fala de separar entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. São sombras de coisas futuras, e a realidade está em Yeshua. Isso quer dizer que a Torá está apontando algo para ele. Sombra, irmão, não apresenta a imagem exata, mas representa alguma coisa da realidade. Eu já até brinco isso comigo, né? Se você visualizar a minha sombra ali projetada por uma luz, você pode até identificar o Francisco por causa do nariz um pouco extenso, né? Fácil de identificar pelo tamanho, pela curvatura do corpo. Eu sou um pouco corcundo, por ser alto, sempre abaixei para conversar com as pessoas. Sou um pouco corcundo. Você olha para a minha sombra e fala, aquele ali é o Francisco. Talvez você não tenha 100% da certeza, mas alguma coisa da sombra apresenta a minha característica. Vemos Yeshua na nossa perfeição, na perfeição dele? Não. Vemos Hashem na sua magnitude, na sua extensão, na sua infinidade? Não. Vemos o mundo, a nova Jerusalém preparada para aqueles que servem a Hashem? Não. Mas eis, a Torá representa a sombra de algo futuro, na qual eu e você precisamos observar. Ou seja, a Torá sempre está falando do nosso Mashiach. Olha ali, ó. Eu esqueci de botar. Diz assim, olha que interessante, outros textos. Hebreus capítulo 10, verso 1.
Porque tendo a Torá as sombras dos bens futuros, tem algumas traduções que botam as coisas boas do futuro, e não a imagem exata das coisas. Lucas capítulo 24, 27. Então, iniciando por Moisés, Yeshua ensinando acerca dele, aos discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. João 14, verso 6, disse-lhe Yeshua: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque Deus é único, e há só um mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, o homem. Aí eu faço a grande pergunta, irmãos, eu fico maravilhado quando eu consigo ver pessoas que se aproximam do contexto judaico, mas não abram mão de Yeshua, porque verdadeiramente essas pessoas levam em conta as experiências que eles tiveram. E eu acho maravilhoso quando você consegue conciliar as duas coisas. Eu admiro demais Paulo, por mais que as cartas dele trouxeram grandes más interpretações, mas eu admiro demais Paulo, porque Paulo não era um judeu simples, né? Simples que eu falo de conhecimento, né? Não existe de judeu mais importante. Não era um judeu indouto, ele era muito culto. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos da história judaica. E ele excedeu ainda aos alunos da classe de Gamaliel. Paulo, quando ele parava nas cidades, todos os judeus iam até ele para ouvir. Quando Paulo fala que por ele e para ele foi feito todas as coisas, Paulo não tirava isso de nada. Quando Paulo falava aqui, porque Deus é único e só há um mediador entre Deus e o homem, Paulo não está tirando isso da sua cabeça. Ele aprendeu isso observando os ensinamentos da Torá e dos seus pais, dentro de uma literatura judaica. E nós esquecemos do princípio judaico da nossa fé. Não podemos abrir mão do nosso Mashiach. O nosso Mashiach é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu vou te mostrar isso dentro da nossa Parashá. Não vamos abrir mão dele. Ele é a essência, Ele é a imagem do Deus invisível. Vou te mostrar isso dentro da nossa Parashá. Por isso que o título do nosso estudo é permanecendo na luz do Mashiach. Eu sou o pão do céu, que desceu do céu para dar vida aos homens. A nação de Israel estava no deserto, não tinha comida, não tinha água, e Elohim manda o maná, e nessa porção eles estavam rejeitando o maná. Quantas pessoas estão rejeitando o maná da vida, na sua vida? Quantos de nós estamos reclamando da vida, porque queremos uma vida fácil, e é o que a porção da Torá fala. Aqueles queriam uma vida fácil, queriam voltar para o Egito. Você sabe o que eu acho interessante, irmãos? As coisas espirituais, quando você está em obediência, Hashem faz atendendo ao teu desejo. Nem sempre, né? Mas quando você está fazendo dentro dos princípios judaicos da fé, dentro da palavra, coerente com a palavra, Deus realiza os desejos dos homens. Ele fala isso com Davi, quando Davi comete o pecado de Betseba, traindo, adulterando com Betseba, ele fala assim: tudo que estava no teu coração eu te concedi, e se ainda quisesse mais, teria te dado. Quando nós estamos em obediência e fidelidade a Hashem, Ele nos abençoa de forma infinita. E aí, sabe o que os rabinos ensinam, Zé, que eu acho maravilhoso? Que o maná, para aqueles que obedeciam a Hashem, ele tinha o desejo que aquele judeu ou aquela judia quisesse ter. Então eu, Francisco, estou doido para comer um cheeseburger. Cheeseburger não, né? Que o judeu não come cheeseburger. Quero comer aí, estou com vontade de comer algum alimento gostoso. Uma comida kosher, né? Estou com vontade de comer uma comida kosher. Aí eu vou lá como uma comida kosher que eu quero. Sei lá, lembra de uma aí? Uma picanha, tá bom, uma picanha. Um carneiro gostoso. O maná via para aquele homem com o gosto do carneiro, se ele estava em obediência. Aquelas pessoas que reclamavam porque elas tinham o desejo do mundo. O maná era algo sem gosto, era algo que não gerava prazer, era algo que o prazer da carne transformava o prazer espiritual. E é assim com as nossas vidas.
Quantas das vezes nós nos entregamos ao desejo da nossa carne e o prazer espiritual deixa de vir sobre nós, e nós queremos o prazer do mundo. Nós talvez não rejeitamos Yeshua de forma numa nomenclatura, mas rejeitamos nas atitudes. O maná é para dar vida a você, e ele tem um sabor que a sua alma precisa. Que a sua alma precisa. E aqui, eu quero só exemplificar isso aqui para você. Disse-lhe Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Deus é único. Porque Deus é único. E só há um mediador entre Deus e o homem, e Yeshua HaMashiach, o homem. Por que Yeshua disse que ele é o caminho? Por que diz que ele é a vida, que ele é a verdade? Por que ele se baseia como aquele elo que nos leva a Hashem? Por que Paulo fala que ele é o mediador? Por quê? Será que a Torá não nos diz isso? Vamos ver o que a Torá nos ensina. Vá lá em Êxodo capítulo 20. Eu já compartilhei aqui com a congregação. Eu já compartilhei aqui com vocês que a história hoje de que alguns falam de que essa questão de ter um intermediário entre Deus e o homem é uma idolatria. Se você estuda a Torá dentro do contexto original, você vai ver que isso é uma inverdade. Que isso não é verdade, né? Porque sempre na Torá você vai ver a questão da mediação. Sempre na Torá, Mara, você vai ver que Deus colocou alguém em alguma posição para que ele fosse a favor do outro. Isso é normal. O Jorge está falando do Espírito Santo, sim, é uma mediação. A forma como Deus se manifesta é diferente da nossa compreensão. Deus se manifestou durante a história da nação de Israel de formas diferentes. Mas a concepção judaica de ter um mediador é uma coisa totalmente coerente com a Torá. Em linha com a Torá. Quer ver Êxodo 20? Olha aqui comigo. O que é uma mediação? Uma mediação é feito quando alguém se coloca no lugar do outro, porque aquele não é capaz de estar naquela posição, Jorge. Então alguém se coloca no lugar para que ele possa mediar uma relação, para que ele possa advogar por aquela pessoa. Aquela pessoa que talvez não tenha conhecimento, aquela pessoa que talvez não está apta, aquela pessoa que talvez está impura. Alguém está mediando essa relação entre Deus e o terceiro. Você vai ver isso também na Torá, que a tribo dos levitas foi levantada para expiar o pecado da nação dos filhos de Israel. Os filhos de Israel não poderiam estar ali. Tinha que ser o levita fazer essa parte. Ele tinha essa função, ou seja, alguém, um terceiro, não estava apta, se colocava um mediador para alcançar a relação com o Eterno. É lógico, Francisco, mas o cristianismo distorceu tanto isso, eu concordo com vocês. Distorceu tanto isso. Yeshua diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos atenderá. Você nunca vai ver Yeshua buscando glória para si. Você nunca vai ver Yeshua buscando que as pessoas venham adorá-lo simplesmente como o único Deus. Você vai ver sempre o papel de Yeshua levando a adoração ao único Deus. Olha o que diz o texto, porque Deus é o quê? Único, é um. Yeshua, quando é questionado qual o principal mandamento, ele na hora fala: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Isso, Deus é único. Yeshua, um homem, uma Mashiach. É lógico que essa questão de nomenclatura de homem, Yeshua é muito mais do que uma compreensão, eu vou te mostrar isso. É muito mais do que a característica humana que eu e você temos. Mas o papel do nosso Mashiach é de levarmos a adorar o único Deus, e virou uma bagunça. O que Yeshua diz em João 17, verso 3? Pai, a vida é esta, a vida eterna é essa, que te conheça a ti como o único Deus e o Messias a quem enviastes. Único Deus. Olha que interessante aqui, Êxodo capítulo 20, verso 18, que você vai ver a questão da intermediação. 18, diz assim, ó, deixa eu passar ali que eu estou procurando, mas eu botei ali para vocês, ó.
Êxodo 20, verso 18 a 21 diz assim, ó. Lembra que era quando a nação de Israel estava recebendo a Torá? E Deus manda a nação de Israel, manda Moisés subir ao monte, e a nação de Israel não poderia passar por um limite que o Eterno estabeleceu. E a nação de Israel vê grandes milagres, vê a manifestação do Deus vivo. Do Deus vivo. Olha que a nação de Israel, ao ver a grande manifestação de Deus, pede a Moisés. Olha ali, ó, verso 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, a voz do chofar, o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, olha em branco, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. O que Moisés aqui está fazendo, irmãos? Um papel de intermediador. Moisés, eu não estou apto para estar na presença de Deus, venha mediar essa relação por mim. A adoração se encontra em Moisés? Não, a adoração se encontra em Hashem, mas Moisés está fazendo uma mediação de forma que a nação de Israel não morra, não seja punida pela presença de Hashem, porque ela não estava qualificada para ali estar. Olha a resposta de Moisés. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. O povo não subiu. Moisés faz esse papel de intermediação. Números capítulo 8, verso 19, também mostra a tribo de Levi fazendo esse papel. Olha aqui que interessante, ó. Números 8, verso 19 a 20. E os levitas, está dentro da nossa paraxá. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, e os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrar o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação. Está um pouco estranha a tradução ali, né? Mas está querendo dizer que o Eterno levantou os levitas, o Arão e os seus filhos, para ministrarem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação. E para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles. O que os levitas são? Intermediário. Eu estou intermediando uma relação. Irmãos, todas as vezes, e é aí que eu quero entrar no detalhe com você, para que você entenda isso aqui de forma mais clara na palavra. Quando eu sempre falo, eu estava ensinando hoje para os irmãos ali, nós precisamos sair dessa compreensão de salvação e de condenação que o catolicismo trouxe para o cristianismo. Saia dessa compreensão de inferno eterno, tá? Sirva a Deus pela compreensão do amor, pela compreensão da fidelidade a Deus, porque Deus te ama, porque Deus te abençoa. O judaísmo acredita sim, Ivan, numa punição devido à má prática e uma recompensa devido à boa prática. E a recompensa pela boa prática é uma vida eterna, é uma vida ao lado de Hashem, onde nós o veremos face a face. Essa é a melhor recompensa. A melhor recompensa pela obediência é ter Hashem na tua vida, para a eternidade. Saia dessa compreensão de condenação, porque isso é para fazer você dar mais dinheiro, é para prender sua mente. Existe uma punição? Sim. Depois nós podemos estudar isso. Mas nós precisamos adentrar e amar a Deus pelos princípios verdadeiros, que Ele nos ama, que Ele nos abençoa, que Ele é fiel para conosco, que Ele é que é um Pai que nos disciplina, que forma a nossa vida, que nos faz evoluir espiritualmente, que nos faz erguer espiritualmente. Nós precisamos compreender Hashem nesse contexto. Aí eu fiz uma pergunta hoje de manhã, eu gostei da resposta, que todos foram ninha. Quando pergunta assim, um judeu que não crê em Jesus, ele é salvo? Aí na hora, não. Na hora não. Aí eu faço a pergunta, por que não? Por que não? Um judeu ouviu falar de Jesus hoje? Estou falando de hoje, ou dos séculos passados. Estou falando dos judeus que ouviram a mensagem de Yeshua dentro da sua veracidade. Mas os judeus de hoje, Zé, o que Yeshua fala quando ele está lá diante do julgamento? Que ele faz o julgamento. Isso é bíblico, isso é judaico. Ele chega e fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí chega alguns e falam assim, mas Senhor, não profetizamos no teu nome? No teu nome nós não expulsamos demônios? Eram pessoas que conheciam Yeshua ou não?
Sim, mas conhecia a nomenclatura. Não conhecia aquilo que o Mashiach exige. Mas, Senhor, não ouvimos do teu nome, não profetizamos acerca do seu nome, do teu nome não expulsamos demônio. Afaste de mim todos que praticais a iniquidade. Iniquidade não tem contexto de iniquidade fora da Torá. Pelo contrário, né? Contexto de iniquidade é estar fora da Torá. Todos que praticam a iniquidade, ele fala: vinde a mim, aqueles a quem meu Pai preparou o seu reino. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estava preso, foste me visitar. Estava doente, fostes me visitar. Olha que interessante, irmãos. Aí, olha, porque esse é o objetivo. Não existe a compreensão de crer em Yeshua sem obediência à palavra de Hashem. É uma coisa que coopera com a outra. A graça exercida pela fé, pela salvação da fé, coopera com as boas práticas. O objetivo de Yeshua é que eu e você cumpramos os princípios da palavra de Hashem. Aí nós passeamos, observamos o Shabat, não observamos as festividades, não observamos cumprir os princípios com o nosso semelhante, nós não olhamos para a necessidade do nosso próximo, mas eu creio em Yeshua, eu quero adorá-lo, eu quero cantar o louvor. Irmãos, tudo isso é maravilhoso, tudo isso nós teremos aqui na nossa congregação, louvor, adoração, mas não podemos abrir mão do verdadeiro princípio da palavra de Hashem. Não podemos lutar para ser melhor, lutar para sermos perfeitos. O Eterno nos chamou para vivermos em santidade, você sabia disso? Sede perfeito, como assim o vosso Pai Celestial é perfeito. A perfeição está sobre nós, ou deve estar sobre nós. Ela é adquirida no estalar de dedo? É evidente que não. Abraão, com o final da sua vida, o Eterno chega para ele: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Eu preciso lutar, eu erro, eu me ergo. O Eterno, a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar vem do Senhor. E assim eu vou evoluindo, observando a palavra. Mas a gente, não, eu adoro, Yeshua é o meu Messias. É mesmo. E aqui o ensino é esse: permanecendo na luz de Yeshua, mas dentro dos princípios verdadeiros. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Me mostra o que é mandamento fora da Torá. Me mostra. Será que Yeshua tem mandamento e a Torá tem outra? Eu nunca ouvi ele falar isso. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Eu já não me lembro onde eu estou. Olha aqui que interessante, irmãos. Presta atenção aqui comigo, Carlinho. Olha, quando você olha dentro do contexto judaico, eu quero que você leia primeiro o texto comigo. Vai em Números capítulo 12. Números 12. Tem algum microfone aí, Roberto? Não, né? Eu quero que você leia aí, Roberto. Números 12, verso 8. Vocês estão dentro da nossa paraxá. Deixa eu só falar um pouquinho. A nossa paraxá está composta da seguinte forma. Ó. Primeiro você vai ver o Eterno falando da menorá, do candelabro. Presta atenção em mim, presta atenção em mim. Logo depois você vai ver o Eterno falando acerca dos levitas, da consagração dos levitas. Mais à frente você vai ver a porção da Torá, ensinando que a nação de Israel, com a orientação da nuvem que cobria o tabernáculo, a nação de Israel andava ou parava. Posteriormente você vai ver as murmurações dos filhos de Israel relacionado ao maná que eles comiam, que eles, aqui não eram todos, né? A Bíblia quando fala, tinham pessoas que eram fora da nação de Israel, eram estrangeiros que se uniram a Israel, e alguns dentro da nação de Israel que se aderiram a essa murmuração, né? Então a murmuração dos filhos de Israel contra o maná, e logo depois você vai ver a situação onde Miriam e Arão questiona a Deus acerca da mulher de Moisés, que Moisés, devido ao seu trabalho e à sua santidade, ele meio que, devido à sua proximidade com Deus, as coisas materiais tornaram sem valor.
segundo plano, acho que é a palavra mais correta, Moisés não abandonou, mas em segundo plano. Aí Miriam e Arão vão até o Eterno e falam assim, por acaso Deus fala só com Moisés? Aí Deus, de forma muito maravilhosa, chama os três de forma separada, num canto separado, e chega e fala assim, Miriam, se houver algum profeta no meio da nação de Israel, com este eu falarei através de sonhos ou através de visão. Mas não é assim com meu servo Moisés. Olha o que diz o verso. Leia, Roberto. Números 12, verso 8. Boca a boca falo com ele, às claras, e não por figura. Ele contempla a semelhança de Adonai. É só aí. Boca a boca fala com ele, não a clara, mas pela visão, pois ele contempla a semelhança de Adonai. Algumas traduções de vocês está face a face e fala com ele. Não é face, o correto é boca a boca. Está aqui, ó. Per el per. Boca a boca. Vamos ler comigo aqui para que você entenda quão maravilhoso é esse texto, ó. Per el per. Adaber bor umarer. Vou ler com vocês, ó. PLP adaberbo umare. Boca a boca eu falo com ele por vista, por visão. Então, boca a boca eu falo por Moisés através de visão. Ele estava querendo dizer, eu falo boca a boca e Moisés consegue visualizar algo. Olha aqui, ó. Velor veridot, não por enigmas, não por magias, não por fantasias. Utemunat Adonai ivit. Utemunat quer dizer a semelhança, a imagem de Adonai ele contempla. Olha que interessante, não diz que ele contempla Adonai, diz que ele contempla a imagem de Adonai. Adonai tem imagem, Zé? No judaísmo não. Moisés contemplava a semelhança de Adonai. Ele não contemplava literalmente Adonai, a semelhança de Adonai, é o que diz a Torá. Boca a boca falo com ele, não por enigmas. Boca a boca fala por ele por visão, não por enigmas, a semelhança, a imagem de Adonai ele contempla. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Quem que Moisés contemplava? Yeshua HaMashiach, o Mashiach, o Malar, o mensageiro de Adonai. Era ele que ele contemplava e falava aqui, boca a boca. Sim, ele ouvia, ele contemplava. Olha aqui que interessante, boca a boca fala com ele por visão, não por enigmas, e a imagem de Adonai ele contempla. Aí eu botei o texto aqui para vocês, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e da terra, visíveis e invisíveis, seja o trono, seja dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Era isso que Moisés contemplava, era isso que ele via, mas Moisés colocava isso em prática. Se você continuar lendo outro texto aqui, ó, olha que interessante, vai comigo lá em Êxodo capítulo 3, eu já ensinei isso aqui para a congregação também. Êxodo capítulo 3. Olha ali esse texto. Pode ler para mim, Roberto, 1 até o verso 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Para aqui. Quem apareceu? O anjo. Um anjo do Senhor. Uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo Adonai que se virava para ver, bradou Elohim a ele no meio da sarça. Moisés, Moisés, respondeu ele,
Eis-me aqui. Continuou Elohim: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Elohim. Tá bom aqui. Olha que interessante, irmãos. Quando você lê esse texto em hebraico, quando você olha a palavra anjo, ela, devido ao nosso português, ela dá um sentido de um ser, como que eu posso te dizer? Que não é um ser espiritual, que ela não tem uma representatividade com uma Mashiach, né? Porque o Messias é um conceito e anjo é outro. Isso até dentro do contexto judaico, tá? Só que um Mashiach, dentro da literatura da Torá, dentro dos ensinamentos da judaico, ele é um malar. Porque a palavra anjo aqui em hebraico, é essa palavra aqui em branco, malar. Malha, né? Pode ser assim traduzido. Que significa mensageiro. Olha o que está escrito aqui, ó. Vairá malar, e apareceu o anjo de Adonai a ele, Elav. Apareceu o anjo de Adonai a ele, Belabat Eshi. Olha como está a tradução do Roberto que ele leu, ó. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Não é o que diz a Torá. Olha o que diz a Torá, Carlinho. Que apareceu um anjo, Vairá malar, de Adonai a ele, Belabat Eshi. Quem era uma chama de fogo? O anjo. Não era a sarça que estava ardendo, mas o anjo, pelo fato dele estar no meio da sarça, ele tinha a aparência de fogo. Diversas vezes você vai ver Apocalipse, você vai ver Daniel falando dessa característica de chama de fogo, de aparência de fogo. Eu não entendi sua pergunta, Jósio. Hã? Que sai fogo. O Jorge está falando que tem uma sarça no Sinai que pega fogo. Deve ser, por causa do calor, né? E a ave deve ser seca. Mas aqui, ó, quando você olha esse contexto aqui da Torá, aqui a Torá estava falando que quem estava como chama de fogo era o mensageiro, era o malá. Com quem que Moisés estava falando? Com o próprio Adonai? Não. Estava falando com quem? Com um anjo, com um mensageiro. Só que se você continuar lendo, você vai ver que aqui no verso 6, olha aqui o verso 6. E disse mais: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Uai, um anjo? Um anjo dizendo que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Que idolatria é essa? Para quem que Moisés se referia? Esse anjo, ele tinha a representatividade de quem? De Hashem. Ele representava Hashem. Por isso que aqui está escrito, ó, Vaiomer. Ele disse, Anohi Alehei Avir. Eu sou o Deus de teu pai. Elohei Avraham, Elohei Isaac, Velohei Yaakov. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Então esse anjo, ele se apresenta a Moisés no verso 6 como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Isso demonstra claramente a divindade de Yeshua. Mas o intuito desse anjo é levar o povo exclusivamente a adorar a Hashem. Francisco, por que você deu esse contexto? Vamos para o contexto da nossa menorá? Por isso que eu estou falando permanecendo na luz do nosso Mashiach. E quando eu falo permanecer na luz do nosso Mashiach, eu estou falando de você amar o teu próximo. Eu estou falando de você amar a tua família. Eu estou falando de você guardar o Shabat. Eu estou falando de você celebrar as festas bíblicas. Eu estou falando de você adorar Hashem. Eu estou falando de você ser justo no seu trabalho, nas suas relações comerciais. Eu estou falando de você ser um homem ou uma mulher de oração. Tudo isso é nós permanecermos na luz do nosso Mashiach. Porque aqui está a nossa menorá, ó. Olha que linda a menorá. Eu te falei que a menorá fala acerca do nosso Mashiach, né? Eu não sei porque tudo que eu passo está ficando, o slide está duplicando. Passa aí para mim, minha irmã. Olha aqui, olha que interessante, aí, tá ótimo. Olha que interessante, esse mesmo texto que nós acabamos de ler, Números capítulo 8,
Números capítulo 8, que diz que que Arão tinha que acender a lâmpada. Existe uma tradução feita por Rashi. Rashi é um dos grandes rabinos do século, acho que é o 11º, né? Em 1100 alguma coisa, eu acho que é o período que ele nasceu. Ele nasceu no mesmo período de Maimônides, bem próximo do período de Maimônides, né? Quando você visualiza a tradução de Rashi, olha o que ele cita, irmã Cora, desse texto aqui de Números capítulo 8. Olha aqui, vamos ler comigo. Deus falou a Moisés dizendo: fala a Arão e lhe diga, quando você acender as lâmpadas da menorá, os pavios, presta atenção aqui em mim, os pavios, esses 6 pavios que está ao lado do pavio central, eles devem estar em ângulo de modo que as lâmpadas lancem luz em direção à lâmpada central da menorá. Olha que interessante. Por que Rashi fala isso? Ele está dizendo que esses pavis, eu acho que eu falei certo, né? Pavis que estão ao lado direito e esquerdo da lâmpada central, eles deveriam projetar a sua lâmpada para a lâmpada central. Olha ali o texto abaixo, escrito no Talmud. Aqui é no Talmud, está aqui a descrição, Menahot 98b, 18. É onde você localiza esse texto que eu estou lendo. Diz assim, as 7 lâmpadas iluminarão diante do candelabro. Isso ensina que o sacerdote vira à frente de cada lâmpada em direção à lâmpada ocidental do candelabro. Ou seja, a lâmpada do meio estava voltada para a presença divina. E o rabino Yohanan disse, é derivado daqui, que a lâmpada do meio é especialmente louvável. Sabe o que eles estão dizendo, Zé? Que todas essas lâmpadas na lateral, ela tinha que ser centrada na lâmpada do centro, e a lâmpada do centro era a que jogava a luz diante do Santo dos Santos. Só através da lâmpada central que a imagem de Deus era vista. Só através da lâmpada central que representa o caminho que se leva a Hashem. Era só, e por isso que eu falo, quando Yeshua fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não tira isso do nada. Ele tira isso dos ensinamentos da Torá. Por isso que Paulo fala que tudo é para ele e por ele. Ele não tira isso do nada. Havia uma compreensão judaica. A minha luz está em Yeshua. A sua luz está em Yeshua. Ele é o nosso caminho até o Pai. Se não permanecerdes nos meus ensinos, ninguém vem ao Pai senão por mim. Estou juntando textos aqui, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. A luz que está em nós é a luz do nosso Mashiach. Ela é projetada nele para que ele possa projetar diante do Santo dos Santos. Aí, irmãos, como tudo na nossa vida, tudo que a gente aprende, eu quero fazer aqui uma introspecção. Hoje eu estou encerrando, me dá 2 minutos. Quero fazer uma introspecção. Se você olhar aqui, Apocalipse capítulo 5:1 fala sobre o candelabro representando Yeshua HaMashiach. Zacarias capítulo 4, depois você pode ler em casa, fala acerca do candelabro que expressa os 7 olhos de Hashem. Isaías capítulo 11 fala que Yeshua, que o Mashiach, tem os 7 espíritos de Hashem. Aí eu faço uma pergunta: qual tem sido a nossa vida para com os ensinamentos de Yeshua? É uma introspecção, Roberto. Será que eu estou dentro dessa visão do cristianismo que Hashem quer trazer, que são meus irmãos? São meus irmãos. Eu estou querendo dizer, por que eu os considero meus irmãos? Porque eu sei que cada um tem o seu tempo. O tempo deles não é o meu. Mas se você está aqui nessa casa, que é uma casa que está procurando restaurar os verdadeiros ensinos de Yeshua, você precisa voltar para os ensinamentos do nosso Mashiach. O nosso Mashiach veio para trazer a consciência do pecado, veio para circuncidar o teu coração, de maneira que você retorne para Hashem e para a sua palavra. Francisco, preciso me tornar um judeu? É evidente que não. Você pode ser um gentil, um ex-gentil, permanecendo aqui na casa de Hashem, guardando o Shabat, guardando os princípios da fé do nosso Elohim, sem se tornar um judeu, mas tendo um relacionamento com o Eterno. Porque o Eterno profetizou em Isaías capítulo 56, que o teu nome será maior do que filhos e filhas.
Será maior, não vai ser igual não, será maior do que filhos e filhas. Então nós aderimos a essa fé. Nós precisamos sair dessa compreensão. Eu estou debaixo da graça. Estamos, e sempre estivemos, e sempre estaremos. Todos estamos debaixo da graça. Isso não vem de vós, isso não vem do Francisco, isso não vem da Mona Lisa, isso não vem da Ruth, isso não vem do Mateus, isso não vem do Zé, isso não vem de ninguém. Isso não é dom nosso, mas é dom de Hashem. A graça é o favor que o Eterno dá sobre nós, na qual nós não merecemos, mas o Eterno nos chama a santidade. Aí a pergunta que eu quero fazer: qual é o chamado de santidade? Você recebeu o chamado da graça, muito bem, continue nele, não saia dele, continua na luz central da menorá. O nosso Mashiach é a luz do mundo, mas e o chamado de santidade? E o chamado de santidade? Servir a Deus, meus irmãos, Alexandre, todos aqui, servir a Deus é algo prazeroso. Volte para Deus, volte para a tua essência, volte para aquilo que Deus estabeleceu, volte para os princípios da sua palavra. Esse é o chamado de hoje. Se eu pudesse resumir o estudo, eu resumo: permaneçamos nos ensinos do nosso Mashiach, Jesus o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, mas nós recebemos também um chamado de santidade. E aí eu quero convocar cada um de nós para que nos ergamos na presença de Hashem e venhamos falar semelhante à nação de Israel: Nascer Venishma. Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Que Hashem os abençoe, que o Hashem derrama a tua bênção, a tua fidelidade, sempre sobre a vida de vocês. Saiba que Ele é um Pai que nos forma como filhos, para que sejamos homens e mulheres melhores na presença dEle. Sirva Hashem, sirva Yeshua, testemunho do amor de Yeshua sobre a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nele nós somos mais que vencedores. Amém?